Saudações a todos vocês. Estou de volta depois de um largo tempo para falar sobre um assunto muito sério que é o coronavírus pela perspectiva da doutrina espírita. Em primeiro lugar, algumas premissas elementares. Eu não sou representante da doutrina espírita e acredito que ninguém é representante da doutrina espírita para falar em nome de maneira oficial, como um papa, como um guru ou como um representante. Em segundo ponto, meus vídeos não têm cortes, porque eu acredito que o que deve ser dito de uma vez inteira e não de maneira pausada ou de maneira cortada. Nada contra aqueles que fazem vídeos desta maneira, mas eu ainda me prendo à forma antiga dos meus vídeos, aquele modelo em que eu procurava explicar as questões pela perspectiva espírita. Terceiro lugar, dividir este vídeo em algumas séries, em algumas partes, para que as pessoas possam ir acompanhando paulatinamente a gravidade dessa questão. É claro que eu sou tentado inicialmente a fazer uma análise histórica, uma análise por outras perspectivas, não é? Como falando, por exemplo, que a última mobilização que nós tivemos do mundo inteiro em relação a um problema foi na época da Segunda Guerra Mundial. O mundo inteiro totalmente mobilizado. E hoje nós temos, não é, por razões totalmente diferentes, evidentemente, a questão do coronavírus que mobiliza o mundo inteiro em torno de uma questão só, que é o vírus. Logicamente, essa questão se desdobra em muitas outras. Não vou fazer uma análise aí histórica e sobre essas questões, porque eu acho que isso concerne outras áreas do conhecimento e aqui eu procuro me deter somente na questão da perspectiva espírita. Lembrando que não sou representante, apenas sou um estudioso que procurou durante muito tempo ler e fundamentar premissas relacionadas à doutrina espírita e ao espiritismo, baseado em diversas obras, etc., cujos fundamentos eu já expliquei no vídeo anterior, nessa série minha longa, né, de cerca de 90 vídeos aproximadamente, onde eu falo da hermenêutica espírita. Então aí fica claro como é que eu analiso essas premissas, como é que eu busco material, não é, para poder explicar. E vamos direto ao ponto então. A grande questão é que a doutrina espírita, quando se debruça sobre essa questão do coronavírus, a primeira coisa que nós vemos é a rapidez. A rapidez e o imediatismo em que as coisas foram acontecendo e foram surpreendendo grandes líderes mundiais, surpreendendo grandes líderes espirituais, não é? De uma maneira tão intensa que em poucas semanas a gente viu uma perspectiva mundial se transformar completamente. Em questão de um mês, essa perspectiva se transformou imensamente e todos os panoramas, né, principais relacionados à economia, à saúde, governo e uma série de aspectos foram realmente totalmente transubstanciados, modificados, né, filtrados por outras óticas. Né? Não vou fazer aqui, por exemplo, uma comparação com a questão da gripe espanhola, que dizimou entre 1918 e 1920 aproximadamente um quarto da população terrestre. Não, não vou fazer isso. A questão é analisar o momento em que nos encontramos. Nos encontramos num ponto em que somos obrigados a um afastamento pessoal, ao isolamento, à quarentena, dividida de várias maneiras em diversos países, em relação ao Brasil, em diversos municípios, cidades, etc. Não é? Vemos uma obrigatoriedade nesse sentido e, evidentemente, uma necessidade de redesenhar as relações, redesenhar toda a forma de interação humana a partir daqui. E é nesse ponto que a doutrina espírita começa a refletir, porque catástrofes vêm acontecendo ao longo da humanidade de uma maneira mais ou menos cadenciada, não é? É claro que eu não vou cair aqui, né, na sedução de separar historicamente, ligar historicamente os fatos como se eles fossem escadas, não é? Pensar em várias catástrofes, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, Guerra Fria, pensar em aspectos escalonados, porque esse não é o objetivo, né? E voltando novamente com o perdão de todos por me alongar muito, voltando ao aspecto da doutrina espírita, o que a doutrina espírita tem para nos dizer especificamente sobre a questão do coronavírus? Isso eu sigo no capítulo 2.